Um mês após o casamento, Eliana e Dorivaldo estavam sentados na varanda de seu apartamento. A lua de mel tinha acabado e a vida a dois estava realmente começando. Eliana apoiou a cabeça no ombro de Dorivaldo, sorrindo contente, mesmo tendo gasto o último dinheiro com contas horas antes. Jovens e apaixonados, eles eram otimistas sobre o futuro. Um dia não vamos precisar contar moedas entre os salários, prometeu Dorivaldo. Eu sei, querido. Você sempre cumpre suas promessas, respondeu Eliana confiante. Ambos com 23 anos, tinham se conhecido na faculdade onde Eliana estudava Direito e Dorivaldo, Economia. Compartilhavam sonhos ambiciosos de abrir um negócio próprio. Acreditavam em fazer as coisas por paixão, não apenas por lucro, confiando que a vida os ajudaria nessa jornada. 5 anos depois, após vários obstáculos, eles conseguiram. Dorivaldo, fiel à sua palavra, abriu uma empresa de consultoria. Embora modesta, era lucrativa. Na cidade, eram conhecidos como um casal bem-sucedido e próspero. Com a melhora na vida, começaram a pensar em formar uma família. Aos 35 anos, sentiam que era hora de ter filhos. No entanto, a gravidez não veio de imediato. Após 2 anos de tentativas sem sucesso, Eliana estava à beira da depressão. Finalmente, no seu aniversário de 38 anos, Eliana recebeu o presente mais esperado: deu à luz uma menina. Tanto a gravidez quanto o parto foram difíceis. Dorivaldo ficou aterrorizado com a possibilidade de perder a esposa ou a filha, ou ambas. Mas o médico, um profissional competente, conseguiu evitar uma situação grave quando Eliana teve uma hemorragia significativa. Eliana passou um longo tempo se recuperando no hospital, enquanto Dorivaldo cuidava da filha incondicionalmente. Essa experiência lhe deu uma nova visão sobre as mulheres, considerando todas as mães como heroínas. Me sinto tão mal por você ter que fazer tudo isso, Eliana costumava dizer, preocupada. Não seja boba, é nossa filha, respondia Dorivaldo com um sorriso carinhoso. Eliana se tranquilizava mais uma vez por ter feito a escolha certa em Dorivaldo como parceiro de vida. Era difícil imaginar um homem mais atencioso e amoroso. Seu amor por ela e pela filha era evidente em seu olhar, toque e voz. A pequena Candice era a menina mais amada e feliz do mundo. Ela compartilhava o aniversário com a mãe, mas é claro que a celebração sempre girava em torno de Candice. À medida que Candice crescia, Eliana se dedicava inteiramente à criação da filha. Ela deixou o emprego, já que os negócios da família proporcionavam renda suficiente. Recusou-se a contratar uma babá, não pelo custo adicional, mas porque preferia fazer tudo ela mesma. Apesar de crescer em um ambiente de amor e permissividade, Candice não era mimada. Estudava com afinco, especialmente línguas estrangeiras, e sonhava em viver em um lugar onde o sol sempre brilhasse, rodeada por palmeiras e mar. Ela adorava o calor do verão e as cores vibrantes. Quando Candice tinha 15 anos, sem o conhecimento de Eliana, Dorivaldo organizou a inscrição da filha em uma escola de prestígio na Europa. Após se formar, Candice facilmente conseguiria admissão em uma universidade estrangeira, uma perspectiva que Dorivaldo apoiava totalmente. É claro que Eliana lutou com a ideia de que sua filha estava deixando-os, mas era a vida. Candice não sabia que, ao deixá-la ir estudar em uma terra distante, sua mãe estava protegendo um segredo. A mulher havia pedido a Dorivaldo para não revelar nada, para não comprometer os sonhos de Candice. No entanto, esse segredo levou a problemas imprevistos para os quais Candice não estava preparada. Precisamos buscar Candice no aeroporto, disse Eliana enquanto começava a arrumar a mesa. Não se preocupe, o avião dela só chega daqui a 2 horas, respondeu o marido. Por que você está arrumando a mesa tão cedo? Eliana colocou um prato na mesa e afundou no sofá, parecendo perdida. De repente, ela caiu em lágrimas. Seu marido, Dorivaldo, imediatamente correu para confortá-la. Acho que misturei tudo, Eliana soluçou. Ela sentiu imediatamente que algo estava errado com ela. Até parei de entender o tempo. Acalme-se, vai ficar tudo bem, Dorivaldo a tranquilizou. Não é nada perceptível. Você sempre foi um pouco esquecida e distraída. Eu até acho isso encantador. Mas talvez devêssemos contar a verdade para Candice. Não, nem pense nisso, Eliana exclamou, parecendo assustada. Não há necessidade. Contaremos a ela quando tudo acabar.
Dorivaldo suspirou, mas parou de argumentar. Logo ele saiu para buscar a filha, enquanto Eliana retomava seus preparativos. Ela arrumou os pratos e ajustou os guardanapos com tanto amor e cuidado, querendo que tudo ficasse perfeito. Ocasionalmente, ela parava e fechava os olhos, precisando fazer pausas devido à dor, mas a expectativa de ver sua filha lhe dava força. Candice era o único propósito de Eliana na vida, e por ela, estava disposta a suportar qualquer sofrimento. No caminho do aeroporto, Dorivaldo avisou Candice que sua mãe estava um pouco agitada de empolgação. A garota riu, sua mãe sempre foi sentimental, e isso era bastante cativante. Ela tinha herdado um pouco dessa sensibilidade, mas era um pouco mais resiliente, não levando a tristeza ou a alegria muito a sério. Estou tão feliz em ver você, Candice exclamou assim que se sentaram à mesa, suas bochechas ainda rosadas dos beijos da mãe. Tenho algumas novidades para compartilhar. Espero que vocês me apoiem e fiquem felizes por mim. Dorivaldo e Eliana largaram seus garfos para ouvir atentamente sua filha. Mas antes que Candice pudesse compartilhar suas novidades, ela notou uma mudança na expressão de seu pai. Ele não estava mais ouvindo. De repente, ele caiu no chão. Eliana e Candice correram até ele, mas suas palavras não o alcançavam. Candice deu alguns tapas em sua bochecha, mas Dorivaldo não reagiu. Ele faleceu na ambulância a caminho do hospital, possivelmente até antes, devido a um coágulo sanguíneo deslocado. Sua esposa e filha ficaram em choque, porque nada prenunciava problemas. Eles estavam desfrutando de uma noite adorável juntos, sem sinais de problemas. Dorivaldo parecia perfeitamente bem, e agora sua partida atingiu Candice e Eliana duramente, Eliana ainda mais. Agora ela estaria sozinha. Ela teria que passar pelo luto sozinha. A mãe e a filha passaram o resto da noite e o dia seguinte em lágrimas. Eliana estava deitada imóvel, olhando fixamente para o espaço. Candice cuidou dos arranjos do funeral, achando doloroso ver sua mãe nesse estado. Candice deveria voltar para o exterior em 4 dias, mas adiou sua partida por 2 semanas. Ela esperava oferecer algum conforto à sua mãe durante esse tempo. Deixá-la nesse estado era impensável. Após o funeral, Eliana parecia se sentir melhor, mas apenas temporariamente. Pelo menos ela começou a falar. Ela se lembrou que Candice queria compartilhar algo com ela e Dorivaldo. Que notícias você queria compartilhar? Ela perguntou à filha. Vou me casar, mãe, Candice respondeu tristemente. O casamento é em 3 meses. Trouxe um convite para vocês, mas agora não sei como poderei comemorar com papai tendo partido. Nem pense assim, Eliana tranquilizou sua filha. Ele ficaria feliz por você, e eu estou muito contente. São boas notícias. 3 dias restavam até a partida de Candice. Eliana parecia um pouco mais animada, embora ainda chorasse todos os dias. Candice apoiava sua mãe, mas à medida que o dia da despedida se aproximava, o comportamento de Eliana se tornava mais peculiar. Ela perguntava repetidamente a Candice se ela queria ficar mais tempo e se pretendia voltar permanentemente para sua terra natal. Candice ficou intrigada com essas perguntas. Ela já havia contado à mãe sobre seu noivo esperando no exterior, então por que essas perguntas constantes? Finalmente, 2 dias antes da partida de Candice, Eliana iniciou uma conversa séria. Candice, quero que você me ouça primeiro e depois responda, disse Eliana, despreocupada. Ainda temos nosso negócio familiar. Tenho administrado tudo há quase 2 semanas, mas é difícil. Esse trabalho não é para mim porque não sei nada sobre finanças. Você tem uma educação melhor, sabe mais do que eu, mesmo na sua jovem idade. Mãe, Candice interrompeu, você sabe que não posso deixar tudo. Meu futuro marido está me esperando lá. Minha menina, eu disse para você me escutar, Eliana disse afetuosamente, mas com tristeza. Papai e eu escondemos isso de você por muito tempo. Para ser honesta, eu não queria que você soubesse de jeito nenhum, mas não posso mais ficar em silêncio. Fui diagnosticada com um tumor maligno. Estou fazendo quimioterapia e começarei o tratamento em 1 mês. Não conseguirei lidar com o negócio. Vai tudo desmoronar, e não quero que o negócio do seu pai morra com ele. Após ouvir o diagnóstico de sua mãe, Candice não conseguiu se concentrar em mais nada. Ela percebeu naquele momento que não partiria em 2 dias. Era mais difícil do que nunca para ela manter o controle,
mas ela encontrou forças para enfrentar mais esse golpe do destino. Mãe, por que você não me contou? Lágrimas se formaram nos olhos de Candice. Você está falando sério? Você tem chance? Não se preocupe, ainda estou em um estágio onde posso evitar os piores resultados, sua mãe explicou. Eu disse que começarei a terapia em breve, mas leva tempo e energia. Terei que me afastar do negócio. Candice prometeu ficar em casa temporariamente para ajudar sua mãe. No entanto, ela se recusou a gerenciar o negócio de seu pai. A perspectiva de responsabilidade e desafios assustava. Ela tinha apenas 23 anos, como poderia administrar uma empresa de consultoria? Você tem um assistente, uma pessoa de confiança, um vice? Candice propôs alternativas. Mãe, nem pergunte. Não vou arriscar assumir isso, Eliana afirmou. Ela não pressionaria Candice mais, mas pediu que ela considerasse. Elas passaram o resto do dia juntas, com Candice relutante em deixar o lado de sua mãe mesmo por um momento. Depois que Eliana foi para a cama, Candice decidiu ligar para seu noivo e informá-lo que ficaria aqui por mais tempo. Ela esperou muito tempo por uma resposta em sua videochamada, e parecia estranho, já que sabia que Lucas não estava ocupado neste horário e deveria estar em casa. Eles sempre se ligavam por volta desta hora. Finalmente, o ícone de espera mudou, mas em vez de seu noivo, Candice viu uma garota que parecia ter acabado de acordar, enrolada em um cobertor, com o cabelo desarrumado e os olhos mal abertos. Quem é você? Candice perguntou. Posso falar com Lucas? Lucas está no chuveiro. Se você está aqui a negócios, ligue mais tarde, a estranha mulher respondeu. Que negócios? Olhe para o criado mudo ao seu lado. Tem uma foto minha, Candice respondeu, seu tom se tornando áspero. Ela estava começando a entender o que estava acontecendo. Vejo que não há nada aqui, a garota confusa respondeu. Para provar seu ponto, ela apontou a câmera para o criado mudo. De fato, não havia porta-retratos lá, mas havia uma garrafa de vinho e 2 taças. Lucas tinha alegado que não bebia álcool. Claramente, ele havia mentido. Enquanto a estranha ajustava o laptop, Lucas apareceu ao fundo. Sua expressão mudou drasticamente quando viu Candice na tela. Mande minhas coisas para o dormitório estudantil, Candice disse, sua voz embargada de emoção. Adeus. Você não me verá novamente. Candice encerrou a chamada. Nos últimos segundos, ela notou Lucas tentando dizer algo. Ela jogou seu telefone na cama e sentou-se no chão, segurando a cabeça nas mãos e chorando. A dor não era tanto pela traição de seu noivo, mas pela avalanche de problemas que parecia estar desabando sobre ela naquele momento. A força restante de Candice a abandonou. Ela não conseguia mais se conter. Dominada pelo pesar, ela gritou e bateu no chão em um acesso de histeria. Todas as emoções reprimidas dos últimos dias foram liberadas. Após o desabafo, Candice passou a noite chorando, sem pregar os olhos, mas eventualmente conseguiu se recompor. Sua determinação estava 3 vezes mais forte. Pela manhã, sua mãe entrou em seu quarto. Não se preocupe tanto, Eliana tentou confortar sua filha. Vai ficar tudo bem. Farei a cirurgia e vencerei essa doença. Mãe, vou assumir a empresa do papai, Candice declarou de repente. Durante a noite, Candice tinha pensado muito. Ela percebeu que não podia começar a estudar agora, mal se mantendo longe do desespero. A morte de seu pai, a doença de sua mãe e a traição de seu noivo antes do casamento haviam abalado-a até o âmago. Mas Candice tinha herdado a tenacidade de seu pai. Ela não estava prestes a desistir. De alguma forma, ela se convenceu durante a noite de que poderia lidar com tudo, o negócio, o cuidado de sua mãe e a superação da traição do homem que deveria se casar com ela. Candice estava determinada a continuar seus estudos. Ela não queria deixar a universidade onde tinha se esforçado tanto por tanto tempo. Esperava poder organizar o ensino à distância ou tirar uma licença acadêmica. Estou tão feliz. Não sei o que fez você mudar de ideia, mas estou radiante, Eliana exclamou. Nada de bom, mãe. Mas vou superar isso, Candice respondeu com um sorriso choroso. Ficarei fora por alguns dias para resolver as coisas na universidade e pegar algumas coisas. Na minha volta, mergulharei direto no negócio.
Pela primeira vez, Candice se viu não querendo deixar casa ou voar para o país que tinha se tornado sua segunda casa. Suas associações com esse lugar agora se centravam na traição de seu noivo. Antes de embarcar no avião, ela sentiu uma onda de pânico. Uma sensação desconhecida de ansiedade a envolveu, apesar de ter voado muitas vezes antes. O pressentimento era tão forte que ela até considerou cancelar suas passagens e remarcar seu voo. Candice conseguiu recuperar a compostura, atribuindo seus problemas a uma série de eventos infelizes que ocorreram simultaneamente. No entanto, sua ansiedade retornou na cabine do avião. Ela pensou consigo mesma: e se esses eventos terríveis continuarem? E se algo mais der errado? Apesar de suas preocupações, Candice adormeceu. Ela foi acordada pelo pânico que rompeu no avião. As pessoas se agarravam aos seus assentos, seus olhos arregalados de medo. Alguns estavam rezando, outros gritando por ajuda, e alguns apenas olhavam ao redor atordoados. O avião estava tremendo violentamente e as máscaras de oxigênio tinham sido liberadas. O que está acontecendo? Candice perguntou à sua vizinha de assento. Não sei, ela respondeu, parecendo mais calma que os outros. É apenas turbulência. Já voei antes e sei o que é turbulência, Candice retrucou. Ela concluiu que sua vizinha estava apenas tentando mantê-la calma. A agitação não parou, na verdade, parecia piorar. Pelo alto-falante, o piloto garantiu a todos que não havia nada com que se preocupar. Eles pousariam em 20 minutos e todos poderiam desembarcar. Um problema menor tinha surgido, mas estava sob controle. Os medos de Candice ressurgiram imediatamente. Ela se repreendeu por não ter devolvido as passagens. Ela já tinha começado a aceitar seu destino, não da maneira histérica dos outros passageiros, mas silenciosamente. Ela se sentia mais assustada que qualquer outra pessoa, acreditando que tinha trazido esse infortúnio sobre todos eles. Tirando seu telefone, ela começou a digitar uma mensagem de despedida para sua mãe, expressando seu amor e pedindo que ela continuasse encontrando alegria na vida. A mensagem não vai passar, interrompeu sua vizinha, que tinha permanecido calma o tempo todo. Candice olhou para ela questionadoramente. Se nós cairmos, seu telefone não vai sobreviver. Sua mãe nunca verá a mensagem. Mas não se preocupe, isso não vai acontecer. Você logo estará abraçando sua mãe, dizendo que a ama pessoalmente. Isso me ajuda a ficar calma, respondeu Candice, retomando sua digitação. Deixe-me pelo menos me despedir dela em minha mente. Ela fez tanto por mim e eu a amo tanto. Você terá tempo para dizer isso pessoalmente. Meu nome é Petra, a propósito. Candice se apresentou e elas apertaram as mãos. Petra poderia ter sido uma vidente, pois todos os passageiros chegaram em segurança às suas casas naquele dia. O piloto pousou o avião sem que ninguém se machucasse, apesar de o motor ter quebrado no meio do voo. Se não fosse pelo profissionalismo do piloto, a situação poderia ter sido muito pior. Os passageiros foram rapidamente evacuados. Como você sabia que tudo ficaria bem? Candice perguntou a Petra enquanto esperavam por suas bagagens. Eu não sabia. Só acreditei no melhor, Petra respondeu. Sempre penso positivamente, independentemente dos meus problemas. Eu os encaro com naturalidade. Eu deveria aprender positividade com você, disse Candice, sorrindo. A vida tem me desafiado ultimamente. Elas se separaram, mas Candice lamentou não ter pego o número de telefone de Petra. No entanto, ela sentiu que se encontrariam novamente. Candice encontrou seus pertences em seu quarto do dormitório. Para sua surpresa, parecia que Lucas nem sequer tentaria pedir perdão à garota que amava. Embora Candice não o perdoasse, ela ficou um pouco triste por ele ter desistido tão facilmente do relacionamento deles. Tendo resolvido as questões com a universidade e mudado para o ensino à distância, em 2 dias Candice se viu novamente no aeroporto, aguardando seu voo. Que encontro inesperado! Exclamou uma voz feminina familiar. Está planejando perturbar todos os passageiros do avião novamente? Chateada que seu plano falhou da última vez? Candice reconheceu instantaneamente a voz atrás dela e se virou, sorrindo ansiosamente, antecipando este encontro. Era Petra, que estava igualmente feliz em ver Candice. Durante seu último encontro, Candice havia compartilhado seus infortúnios recentes e expressado seu medo irracional de que suas preocupações estavam fazendo o avião tremer.
Daí a brincadeira de Petra. Como o destino quis, elas estavam mais uma vez indo para o mesmo destino no mesmo avião. Desta vez, Candice planejava não perder contato com Petra. Ela sentia como se este encontro fosse destinado. Além disso, saber que Petra estaria ao seu lado aliviava suas ansiedades de voo. Parecia-lhe que a nova amiga era um bom sinal, que ela trazia boa sorte. Graças ao seu otimismo, apesar de Petra ser 5 anos mais velha, elas se tornaram melhores amigas. Além disso, havia vários momentos que uniam seus destinos, como perder seus pais e seus entes queridos. Só que ela não foi traída. O noivo de Petra acabou sendo um criminoso. Uma semana antes do casamento, ele foi preso e logo encarcerado. Como você ainda tem uma visão positiva da vida? Candice perguntou. Me ensine como. Isso não pode ser ensinado, Petra respondeu. Acho que herdei essa característica do meu pai. Ele sempre foi otimista. Quanto ao casamento cancelado, não estou preocupada. Fico feliz por ter descoberto a verdadeira natureza do meu namorado antes que ele se tornasse meu marido. Esse argumento também pode se aplicar a você, acrescentou Petra. No aeroporto, Eliana abraçou e beijou sua filha por tanto tempo como se Candice estivesse indo embora por 2 meses, não apenas por alguns dias. Durante a viagem para casa, Candice explicou a ela por que cancelou seu casamento. É melhor assim, Eliana apoiou sua filha. Você encontrará um bom rapaz aqui. Eu nunca confiei em estrangeiros. Mas encontrar um noivo não era a prioridade de Candice. Ela tinha uma tarefa desafiadora pela frente, assumir o negócio de seu pai e fazê-lo crescer. Candice tinha grandes ambições. Ela não planejava ficar ociosa. Queria realizar muito, em parte para provar a si mesma que podia fazê-lo. Ela também estava preocupada com sua mãe. O alto custo do tratamento era compreensível. Eles tinham dinheiro, mas não muito. Enquanto isso, Eliana tinha esquecido de avisar que Dorivaldo tinha um sócio, e ela também omitiu o fato de que ele tinha uma grande participação na empresa. O Sr. Garbi não ficou muito chateado com a morte de Dorivaldo. Ele já se considerava o dono total de todo o negócio. Tudo o que ele tinha que fazer era comprar barato a parte de seu falecido sócio, reemitir os documentos e o negócio estaria feito. Enquanto Eliana estava de luto, ele esperou pacientemente. No entanto, o aparecimento de Candice sinalizou para ele que era hora de agir. Ele não precisava de jovens inexperientes em sua parceria de negócios. Quando Candice visitou o escritório pela primeira vez, ela sentiu uma estranha mistura de ansiedade e antecipação. Ela percebeu que estava entrando em um mundo novo e inexplorado. Oh, senhorita Toll, olá, disse a secretária apressadamente. O Sr. Garbi chegou e está esperando por você no escritório. Que Sr. Garbi? Candice perguntou surpresa. Ele é o sócio do seu pai. Eles trabalhavam juntos. Esse Sr. Garbi lida principalmente com papelada e raramente visita. Bem, entre no escritório e ele explicará tudo, disse a secretária calmamente. Candice ajeitou seu terno, olhou-se no espelho e endireitou os ombros. Ela não estava com medo de conhecer o sócio de seu pai. Pelo contrário, parecia-lhe que esta era sua chance de se fazer conhecer de uma vez por todas suas intenções. Então, a garota saiu confiantemente pela porta. O Sr. Garbi a recebeu com um sorriso caloroso e alguns elogios. Peço desculpas por ocupar sua cadeira, disse o homem educadamente. Seu pai não se importava que eu usasse seu escritório ocasionalmente. É verdade, meu pai era um homem gentil, Candice respondeu cortesmente. No entanto, vamos manter a igualdade e sentar à mesa de negociações, porque me sinto como uma convidada em meu próprio escritório. O Sr. Garbi moveu-se para outro assento, enquanto Candice decidiu trocar as fechaduras mais tarde, desconfortável com a ideia de alguém ter acesso livre ao seu escritório. Ela não apreciava a intrusão. O Sr. Garbi rapidamente atualizou Candice, informando-a de que a empresa não era tão lucrativa quanto ela poderia esperar. Ele sugeriu que seria mais benéfico para ela e sua mãe venderem sua parte no negócio para ele e se concentrarem em suas questões de saúde. Com licença, mas se as coisas estão tão ruins aqui, por que você quer comprar nossa parte? Candice perguntou logicamente. O Sr. Garbi evitou a pergunta, mas após a conversa, ele saiu extremamente insatisfeito. Enquanto isso, Candice estava orgulhosa de si mesma porque tinha conseguido enfrentar um homem tão sério.
Ela se recusou a vender sua parte na empresa de seu pai e, em geral, planejava implementar novas estratégias de desenvolvimento. Acho que você deveria evitar conflitos com ele, aconselhou a secretária Amanda quando trouxe café para Candice. Eu não comecei nenhum conflito, Candice respondeu surpresa. Discutimos tudo calmamente. Ele disse que consideraria minhas sugestões. Você não começou o conflito, mas ele sim, a secretária fez uma pausa dramática. Você deveria ter visto a expressão no rosto dele. Temo que você tenha que ser mais cautelosa. Candice ponderou por um momento. Embora tivesse antecipado alguns obstáculos, nunca imaginou enfrentar problemas em seu primeiro dia. Uma semana se passou desde que Candice assumiu seu papel. Ela trabalhou diligentemente, chegando primeiro ao escritório e saindo por último. Ela até levava trabalho para casa. Candice tinha que provar a todos que tudo seria diferente agora. No início da segunda semana, o Sr. Garby abordou novamente. Sua visita não foi surpresa para ela. Candice sabia que ele não a deixaria em paz agora. Você não percebe que não há mais perspectivas aqui? Perguntou o Sr. Garby. Estou aqui para lembrá-la que minha oferta ainda está de pé. Estou indo bem, respondeu Candice. Em 3 semanas, temos uma reunião crucial com todos os chefes de departamento. Estou preparando um relatório abrangente. Estou trabalhando em nossos planos futuros e missão. Tudo está sob controle. Apesar de tentar esconder sua raiva, a sobrancelha trêmula do Sr. Garby traía sua insatisfação e desapontamento. Ele havia presumido que a jovem mulher não duraria 3 dias, mas aqui estava ela, preparando relatórios e organizando papelada em uma semana. Ele a subestimou. Bem, boa sorte para você, sibilou o Sr. Garby. Nos encontraremos em 3 semanas e eu e outros acionistas veremos como você está preparada. Se nada estiver pronto até lá e não houver resultados, você será moralmente destruída. Então, tenha cuidado. Candice sorriu tensamente e agradeceu por sua preocupação, então gesticulou para a porta de forma incisiva. Assim que o Sr. Garby saiu, veio o grito de Amanda. O que aconteceu? Candice perguntou assustada. Ele derrubou uma xícara de café em mim, Amanda reclamou. Ainda bem que não era água fervente. Você realmente o irritou, hein? Então estou fazendo a coisa certa, Candice respondeu presunçosamente. Enfim, você pode ir para casa. Vamos chamar isso de dia de trabalho curto. Apesar de sua confiança em si mesma, Candice decidiu perguntar à sua mãe sobre o relacionamento de seu pai com o Sr. Garby. Em alguns dias, Eliana iria para o hospital por um mês. Seu pai nunca me envolvia no lado dos negócios, Eliana respondeu. Mas ele mencionou um homem chamado Sr. Garby e reclamava que ele estava pressionando demais. Candice não contou à mãe que este homem agora estava incomodando-a. Ela não queria que sua mãe se preocupasse antes do hospital e se culpasse por pedir a Candice para assumir o comando. Candice tinha entrado no jogo agora e podia sentir a pressão. Mas apesar dos desafios, ela se recusava a desistir. Nas 3 semanas que antecederam a reunião crítica com os acionistas, Candice se dedicou inteiramente ao trabalho. Ela ficava até tarde no escritório, levava trabalho para casa, realizava reuniões improvisadas e fazia discursos motivacionais. No entanto, poucos funcionários compartilhavam seu entusiasmo. Muitos estavam satisfeitos com o status quo e não desejavam se incomodar. Amanda ficou do lado daqueles que apoiavam a jovem chefe. Elas até se tornaram amigas, dada a proximidade de idade. Amanda era apenas 2 anos mais velha que Candice. Amanda mencionou que o Sr. Garby tinha visitado o escritório frequentemente, o que era incomum para ele. Ele deve estar planejando algo contra você, Amanda especulou. Não posso ter certeza, mas algumas pessoas fecham seus computadores assim que me aproximo. Todo mundo sabe que estou do seu lado. Está começando a parecer que estou sendo mantida no escuro. Não se preocupe, eles podem estar planejando me prejudicar ou me envergonhar de alguma forma, Candice respondeu. Deixe que acreditem que tenha vantagem. Assim, não esperarão nenhuma retaliação minha. Sim, Amanda concordou. Ninguém te leva a sério. O comentário da secretária foi desnecessário. Candice estava ciente de que gerentes seniores e vice-presidentes interagiam com ela de uma posição de superioridade, embora ela fosse tecnicamente a chefe deles.
Muitos mostravam abertamente sua crença de que ela não pertencia ali. Seus apoiadores eram poucos. No entanto, Candice havia enfrentado muitas dificuldades e as opiniões de alguns gerentes e executivos duvidosos não a abalavam. Ela estava certa de que ninguém poderia quebrá-la. Ninguém poderia machucá-la mais do que a vida já tinha feito. Na véspera da importante reunião, a jovem decidiu relaxar e tomar um banho. Ela estava exausta dos preparativos e o relaxamento lhe escapava. Além disso, como se suas preocupações não fossem suficientes, um cano estourou na noite anterior à importante reunião. Tudo que Candice pôde fazer foi desligar a água e chamar um encanador. O homem chegou dentro de uma hora. Era um jovem de cerca de 25 anos, que parecia educado e respeitável. Ele conseguiu consertar tudo em apenas 15 minutos. Sou muito grata a você. Você acabou de me salvar, Candice exclamou. Esse é o meu trabalho, Carlos respondeu modestamente. Mas parece que você não está satisfeita com meu trabalho. Você parece triste. Candice suspirou. Você está certo, mas não é sobre o seu trabalho. Minha mãe está no hospital e não tenho ninguém com quem conversar. Carlos ficou surpreso com sua própria coragem, mas ofereceu-se para ouvir seus problemas se ninguém mais estivesse disponível no momento. Ele não tinha pressa de voltar para casa, morava sozinho e passar a noite com Candice parecia uma excelente opção. Ele ficou feliz em ajudar com mais do que apenas consertar canos. Sentada na cozinha com uma xícara de chá, Candice expressou suas preocupações sobre o dia seguinte. Sinto que eles estão conspirando contra mim e querem arruinar o negócio do meu pai, Candice confessou. O Sr. Garby é uma ameaça na indústria, sempre agindo em seu próprio interesse. Apesar de todos os meus esforços, sinto que não estou alcançando meus objetivos. Parece que o destino da empresa está sendo decidido e meu único apoio vem da minha secretária e de alguns gerentes que não têm poder real. Carlos ponderou por um momento. Era óbvio que ele queria ajudar, mas não ousava. O rapaz percebeu que pareceria estúpido se um simples encanador decidisse aconselhar em tais assuntos. Mas ele sabia que poderia ajudar. Ele tinha estudado economia e estava prestes a se formar com honras, mas foi expulso em seu último ano, apenas alguns meses antes da formatura. Deixe-me dar uma olhada em seus documentos. Talvez eu possa ajudar, Carlos sugeriu finalmente, reunindo coragem. Candice respondeu à sua sugestão com uma risada estrondosa. Vendo a expressão magoada de Carlos, ela parou de rir, sentindo uma pontada de vergonha. Mas um homem que estava consertando canos alguns minutos atrás agora se oferecia para ser um analista financeiro. Era realmente hilário. Como você pode me ajudar? Candice perguntou, não zombando, mas com um tom sério. Quer dizer que você entende tudo isso? E então Carlos compartilhou com ela sua história. Ele era um estudante universitário cheio de grandes esperanças, com professores prevendo um futuro brilhante para ele. Seus trabalhos científicos, transbordando de brilhantismo e profissionalismo, atraíam a atenção de muitas empresas. Ele até trabalhou como consultor para várias organizações financeiras. Mas tudo mudou de repente. Carlos se apaixonou por uma garota, a filha de um homem influente. Eles planejavam se casar, mas ela o traiu. Apesar de seus pedidos de perdão, Carlos não pôde aceitar a traição e a deixou. O pai da garota, vendo o potencial em Carlos, ficou desapontado quando o casamento foi cancelado. Ele questionou sua filha sobre os motivos, mas ela mentiu por vergonha. Ela alegou que foi Carlos quem tinha sido infiel, destruindo sua confiança nos homens. Furioso com Carlos por supostamente ter partido o coração de sua filha, o pai ficou do lado dela, recusando-se a acreditar na versão de Carlos. Cada tentativa de Carlos de limpar seu nome apenas enfurecia mais o pai, que sentia que Carlos estava manchando a reputação de sua filha. Um homem poderoso manipulou a situação para que Carlos fosse expulso. Os professores ficaram verdadeiramente chateados, mas estavam impotentes para intervir. O influente pai de sua ex-noiva procurou arruinar o futuro de Carlos, e nenhuma organização financeira queria trabalhar com ele. Então agora estou fazendo tarefas domésticas, Carlos concluiu. Dei a mim mesmo um ano para esperar que a vingança do meu quase-sogro terminasse e eu pudesse finalmente fazer meu trabalho favorito nesta cidade. Bem, o tempo está quase acabando e provavelmente vou apenas me mudar daqui para um lugar sem a influência dele e recomeçar. Talvez eu devesse ter feito isso antes,
mas amo esta cidade e é por isso que me agarrei a este lugar por tanto tempo. O mais importante é que não perdi minha paixão pelas finanças. Que pesadelo! Candice exclamou após ouvir sua história. Então ela saiu da sala e voltou com uma pasta, onde escreveu um endereço em um pedaço de papel. Venha a este endereço amanhã às 9 horas, Candice instruiu. Minha secretária Amanda vai te encontrar. Estou confiando a você documentos importantes. Espero que você não me decepcione. Pode contar comigo, Carlos garantiu. Estarei totalmente preparado. Depois que se despediram, Candice se sentiu um pouco tranquilizada. No entanto, quanto mais ela ponderava sobre a situação, mais se repreendia por confiar impulsivamente em um estranho com seus papéis importantes. E se Carlos estivesse enganando-a? Poderia ele ter sido enviado pelo Sr. Garby? Candice começou a acreditar nessa possibilidade. O encanador, que era na verdade um gênio financeiro, tinha chegado convenientemente na noite anterior à reunião. Que tola eu sou, Candice se repreendeu. É claro que ele foi enviado pelo Sr. Garby. Estou perdida. Ela nem mesmo tinha pedido o número de telefone de Carlos. Ela tinha contratado o encanador através de uma agência, portanto, não tinha como contatá-lo. Candice foi distraída de seus pensamentos sombrios por uma ligação de sua única amiga, Petra. Ela tinha voltado à cidade e convidou Candice para relaxar em um café ao clube. No entanto, Candice recusou, explicando que precisava se preparar para uma reunião importante. Especialmente porque eu cavei um buraco enorme do qual não sei como sair, Candice acrescentou com sentimentos perturbados e confessou à amiga que tinha dado documentos importantes a um homem fingindo ser um encanador. Sabe, talvez ele não esteja mentindo, Petra exclamou. Eu estudei economia nesta universidade. Sempre nos diziam para proteger nossa reputação. Eles citavam um estudante veterano que perdeu tudo devido à sua negligência. Eles não contavam os detalhes da história, mas mencionavam que ele era um indivíduo promissor que ofendeu um homem influente, resultando em sua queda. Você acha que eles estavam falando sobre Carlos? Candice pediu esclarecimento. Exatamente. Lembro que ele tinha um nome tão único, Petra respondeu alegremente. Candice se sentiu ligeiramente tranquilizada. Ela percebeu que não podia mudar nada e lidaria com os problemas conforme surgissem. Surpreendentemente, a mulher se sentiu calma. Na manhã seguinte, ela acordou 3 horas antes da reunião, se arrumou calmamente e até encontrou tempo para revisar os pontos principais de seu relatório. No entanto, seus nervos afloraram quando ela entrou no escritório. Suas pernas tremiam e suas mãos estavam estáveis. Para seu grande alívio, Carlos já estava esperando por ela lá. Candice cumprimentou e fez um gesto para que ele a seguisse. Você está pronto? Devo ficar nervosa? Candice perguntou. Sim, e tenho muito a dizer, Carlos respondeu. Guarde para o conselho. Vou te apresentar como meu assistente, Candice o instruiu. Candice parou em frente à porta da sala de conferências, ajustou seu terno e entrou. Todos dentro estavam prontos e esperando por ela. A visão de um rosto desconhecido provocou cochichos entre os homens. Ninguém confiava em um estranho, especialmente o Sr. Garby, que parecia particularmente tenso. Candice o notou examinando atentamente seu novo assistente. Carlos começou seu discurso imediatamente, mostrando perfeita compostura. Candice o observava com quase deleite. Apesar dos olhares desdenhosos e desconfiados que recebia, os homens na reunião se comportavam mal, interrompendo com comentários sarcásticos e zombando abertamente das palavras de Carlos. Mas Candice ficou chocada com as observações de Carlos. Ele alegou que nenhum de seus parceiros estava interessado em promover ou desenvolver a empresa. Em vez disso, eles estavam trabalhando ativamente para sabotar o negócio. Quem estamos ouvindo afinal? Um participante interrompeu de repente. Há 2 semanas, esse analista financeiro estava consertando meu banheiro. Vamos manter a calma e evitar pressionar uma jovem mulher, o Sr. Garby interveio de repente. Candice, quem você trouxe aqui? Se seu objetivo era nos divertir, você conseguiu. No entanto, se você está falando sério, temo ter que decepcioná-la. Ninguém vai trabalhar com você. Candice respondeu desafiadoramente. De qualquer forma, você, Sr. Garby, não receberá sua parte. Dizendo isso, ela se levantou de seu assento e saiu da sala com a cabeça erguida.
Carlos a seguiu. Em seu escritório, ele disse: quero acrescentar que nenhuma dessas pessoas quer desenvolver a empresa do seu pai. Tenho a impressão de que eles, pelo contrário, querem ir à falência. Se você concordar, gostaria de lhe oferecer o cargo de meu assistente, Candy se propôs. Não me importa que você não tenha educação formal. Empolgado, Carlos aceitou. Este era seu sonho, uma causa pela qual ele era apaixonado, não apenas um trabalho. A propósito, pensei que o Sr. Garby te reconheceu, Candy se mencionou. Você também consertou algo na casa dele? Não podemos nos dar ao luxo de perder nossa autoridade, então você não pode continuar fazendo o seu trabalho como faz tudo. Claro, Carlos respondeu. Mas você está certa. O Sr. Garby me reconheceu. Ele é quem tirou tudo pelo que eu estava lutando. Candice ficou atônita. Que mundo pequeno, ela pensou. Quando Candice começou a colaborar com Carlos, as coisas melhoraram para ambos. A empresa começou a se desenvolver contra os desejos e esforços do Sr. Garby e seus associados. O homem estava furioso. Ele quase ameaçou Candice para que ela lhe vendesse sua parte, mas agora Candice certamente não queria fazê-lo. Afinal, as soluções inovadoras dela e de Carlos estavam funcionando. Os lucros da empresa aumentaram. Então, um dia, Candice recebeu uma ligação do médico que atendia sua mãe, convidando-a para conversar. Candice ficou muito nervosa durante a viagem, preocupada que algo tivesse acontecido com sua mãe. De fato, a voz do Dr. Elmo soava tensa e assustada. Ao entrar no consultório do médico, Candice imediatamente perguntou: o que há de errado com minha mãe? O médico a tranquilizou: não se preocupe, sua mãe está bem. Na verdade, ela está ótima. Nossa terapia está quase terminada e temos um excelente prognóstico. No entanto, há um problema diferente. O médico então assumiu uma expressão séria que fez Candice tremer. Parece que você aborreceu um homem perigoso, ele disse baixinho. Um visitante veio me ver ontem à noite. Acho que você pode adivinhar quem poderia guardar rancor contra você. Sei exatamente quem é, disse Candice, assentindo. Há apenas uma pessoa que não gosta de mim o suficiente para abandonar seus princípios morais. Ele insinuou que ficaria grato se sua mãe não saísse viva do hospital, Dr. Elmo confessou. Ele ofereceu uma quantia substancial de dinheiro, o suficiente para fazer uma pessoa reconsiderar sua ética. Infelizmente, não tenho nenhuma evidência dessa conversa para ir à polícia, mas você deve saber que essa conversa aconteceu. Candice, chocada, afundou em sua cadeira. Por que sua mãe era o alvo? Qual era o envolvimento de sua mãe nessa situação? Dr. Elmo informou que havia aumentado a segurança na ala e alertado os outros médicos sobre a situação. No entanto, ele estava preocupado que nem todos pudessem manter os mesmos padrões morais que ele. Me ofereceram uma quantia tão grande por essa tarefa terrível que alguém pode ficar tentado, Dr. Elmo admitiu. Não posso garantir que serei capaz de identificar todas as ameaças potenciais. Tenho especialistas muito competentes que poderiam organizar as coisas de forma tão intrincada que nem perceberíamos. Obrigada pelo aviso. Definitivamente vou encontrar uma maneira de lidar com isso, Candice respondeu, ainda atordoada. Imediatamente após sair, ela procurou Carlos para pedir conselho. Ele parecia ser o único que poderia orientá-la sobre como enfrentar o Sr. Garby. Você não vê por que ele precisaria se livrar de sua mãe? Carlos perguntou seriamente. É óbvio. Sua mãe está morrendo. Você está angustiada e distraída. Uma mulher emocionalmente vulnerável é uma presa fácil para alguém como o Sr. Garby. Como posso derrotá-lo? Candice perguntou, sua voz tremendo de medo. A ideia de que o empresário fosse a tais extremos nunca havia passado por sua cabeça. Vamos tirar proveito do fato de que o Sr. Garby acha que tudo neste mundo pode ser comprado e vendido, disse Carlos. Candice não entendeu o que seu assistente estava planejando, mas depois de ouvir seu plano, ela finalmente compreendeu. Ela ficou tranquila por ter feito a escolha certa ao confiar no humilde encanador naquele dia. Mais tarde, Candice marcou outro encontro com o Dr. Elmo, e ele observou que o momento era perfeito porque o Sr. Garby planejava visitá-lo naquela noite. Isso é muito bom, disse Candice, claramente satisfeita. Esta noite vamos lidar com ele. Grave tudo o que ele disser em um gravador ou, de preferência, uma câmera.
Depois, levaremos isso para a polícia. Com essa evidência, ele não evitará a punição. Nenhum advogado será capaz de defendê-lo. Tenho um amigo que pode vazar essa história para a mídia. Vamos tornar isso público. Garantiremos que esse idiota pegue uma longa sentença. Dr. Elmo prometeu fazer o seu melhor. Até à noite, a gravação já estava com Candice. Eles estavam prontos para executar a próxima parte de seu plano para derrubar o Sr. Garby. Na manhã seguinte, Candice o chamou e marcou uma reunião. Ela informou a polícia sobre o encontro daquela noite. O Sr. Garby entrou no escritório de Candice como se já fosse o dono do lugar, especialmente depois que ela disse que estava pronta para vender sua parte. Estou muito satisfeito que você concordou, disse o Sr. Garby arrogantemente. Agora o preço será menor, já que você demorou muito para decidir. Apesar da audácia do Sr. Garby, Candice manteve sua atuação. Estou com problemas. Meu assistente me traiu, minha mãe está doente, Candice disse, tentando derramar uma lágrima. Melhorei significativamente nosso departamento, deveria ser avaliado por mais. O Sr. Garby acenou com a mão, recusando-se a aumentar o preço. Neste momento, ele realmente sentiu seu poder. Mas Candice de repente mudou seu tom. A polícia já esperava do lado de fora da porta, pronta para entrar e prender o Sr. Garby. Você acha que eu me humilharia na sua frente de acordo com o seu plano? Eu deveria ter me rendido, mas seu erro é que você subestima as pessoas. Você pensa que dinheiro e conexões garantem oportunidade e impunidade, mas não é assim. Minha mãe vai viver, a empresa vai prosperar e se desenvolver, e Carlos vai alcançar grandes coisas. Quanto a você, Sr. Garby, vai apodrecer na cadeia. O Sr. Garby bateu o punho na mesa e tentou avançar sobre Candice, mas foi contido pelos policiais que entraram no escritório. O homem gritou ameaças, só se calando quando lhe mostraram um vídeo gravado dele pagando pelo crime que havia planejado. O Dr. Elmo deliberadamente fez várias perguntas para fazer o Sr. Garby repetir suas instruções, tornando qualquer negação inútil. Assim, com a ajuda de Carlos e do médico de sua mãe, Candice se livrou do Sr. Garby para sempre. Candice agora estava no comando. Seus colegas, que antes zombavam e se opunham a ela, passaram a reconhecer sua força e a respeitar. 2 meses se passaram. Eliana voltou para casa e as coisas pareciam estar melhorando. Candice e Carlos passavam muito tempo juntos, seu relacionamento evoluindo além da mera amizade. Percebo que sei muito sobre você, mas nada sobre sua família, Candice mencionou durante um almoço casual com Carlos. Ele respondeu que sabia muito pouco sobre sua própria família. Ele havia crescido em um orfanato, abandonado por sua mãe logo após o nascimento. Não sabia nada sobre seu pai. Candice sentiu simpatia por Carlos. Ela começou a entender por que ele era tão determinado a ter sucesso, porque seu desejo de uma vida normal era tão forte. Ela também entendeu por que ele era tão gentil e compassivo. Ele tinha enfrentado as dificuldades da vida também. Ela acreditava que tais experiências só poderiam tornar alguém uma pessoa melhor. Quanto mais Candice conhecia Carlos, mais seu respeito e afeição por ele cresciam. Carlos, no entanto, a amava há muito tempo, mas não tinha coragem de expressar seus sentimentos, acreditando que ela era de um círculo completamente diferente. Se não fosse por Amanda, eles talvez nunca tivessem confessado seus sentimentos. Ela tinha notado seus olhares mútuos e estava cansada de vê-los perder tempo por medo. A astuta secretária orquestrou uma situação em que Carlos e Candice ficariam presos em um elevador juntos, até subornando o operador do elevador para fazer isso acontecer. Sinto muito, mas vocês terão que ficar aqui por mais 2 horas, o operador afirmou falsamente. Tanto Candice quanto Carlos insistiram para serem libertados, mas o homem manteve que tinha deixado suas ferramentas na sala de armazenamento e eles teriam que esperar por ajuda. Foi no elevador que seu primeiro beijo aconteceu. Amanda, assistindo ao evento se desenrolar através da câmera do elevador, ficou exultante. Deixe-o sair agora, ela alegremente disse ao operador do elevador. Você está fazendo algo ridículo, o funcionário respondeu, acenando com a mão desdenhosamente, mas obedeceu ao seu pedido. Só ajudei aqueles 2. Eles teriam ficado andando em círculos um ao redor do outro por mais alguns anos, disse Amanda presunçosamente. Ela estava certa em notar a timidez de Candice e Carlos.
Mesmo depois de compartilhar seu primeiro beijo, eles se sentiam desajeitados e inseguros sobre como interagir depois disso. 6 meses depois, Carlos pediu Candice em casamento em um cenário lindo. Eles começaram com um passeio de barco em um lago pitoresco, seguido por Carlos serenando Candice com uma canção de amor em seu violão. A música terminou com sua proposta, a qual Candice não pôde resistir. No dia do casamento, Carlos, em seu discurso emocionado, expressou gratidão a Candice por transformar sua vida. No entanto, Candice tinha outra surpresa para seu marido. Sabendo de seu desejo de obter um diploma, ela havia conseguido que ele fosse readmitido na universidade. Ele só precisava completar sua tese final para obter seu diploma. Foi assim que os jovens, após perdas e traições, se encontraram e decidiram continuar juntos, unidos pelo amor e respeito.